Uma boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui dando prosseguimento ao trabalho de nossa escola e hoje falaremos sobre um assunto muito importante para todos nós. Mas antes gostaríamos de ler como preparação para nossa prece Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Tempo de perder e tempo de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, mas também pôs a eternidade no coração do homem. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos pedir nesta hora, Senhor, que cale os nossos anseios, que cale as nossas dificuldades, que cale os nossos medos, Senhor, que cale nossa insegurança, para que possamos ouvir, Senhor, com os ouvidos de nossa alma, aquilo que se fizer necessário para cada um de nós. Compadece-nos, Senhor, de todos nós, nesse tempo tão desafiador, e que possamos ser, nesta hora, vibrações de paz para a terra. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, a mensagem de hoje está no livro Vinhas de Luz e a mensagem é executar bem. Executar é tornar algo, um projeto eficaz, ativo, torná-lo concreto. Então, executar bem. Executar bem é fazer da melhor maneira, é fazer o que é melhor. E Emmanuel comenta, um versículo está em Lucas, capítulo 3, versículo 13. E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Diz Emmanuel: a advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes, aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos
de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente, ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos ciclos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Meus irmãos, o versículo que serve de base ao comentário de Emmanuel é de João Batista. Então a advertência é de João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto. É o que preparou o terreno para que a verdade trazida pelo Cristo pudesse ter um terreno apto, mesmo que por tempos e tempos e tempos, mas que fosse possível fertilizar e essa verdade florescer. João Batista, ele é o operário da primeira hora. É aquele que primeiro, por que não dizermos, um dos primeiros cristãos, porque trouxe-nos uma importante advertência e uma importante necessidade das nossas almas. Ele nos deixa algo que nos é incômodo, mas que nos é de grande valia e de grande importância. Diz-nos João Batista: arrependei-vos. E para que venhamos a nos arrepender, é preciso que o autoconhecimento, o autocuidado, o viver consigo mesmo seja uma primeira necessidade, porque só podemos nos arrepender se nos reconhecemos falíveis e se reconhecemos que temos todo um modo a ser transformado, que é o nosso temperamento, a nossa maneira de enxergar a vida, o nosso jeito de ser. E nesse tempo de pandemia, é certo, dentre tantas as lições que esse tempo está nos dando, é que venhamos a nos colocar, a nos conhecer, a nos rever, a estarmos diante de nós mesmos. Essa é, sem sombra de dúvida, uma importante lição que esse tempo de hoje a Terra está vivendo. E ele diz assim, João Batista, que não devemos pedir mais do que está ordenado. Então, a cada um de nós cabe uma missão, um trabalho, uma necessidade espiritual a ser cumprida. E Emmanuel diz duas coisas importantes. Ele fala que a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso e a precipitação determina desordens e recapitulações inconsequentes. Meus irmãos, a ansiedade, a precipitação, é na verdade uma compreensão nossa de que o que pensamos, o que vemos, como vemos, é o que está correto. E nos ansiamos porque temos muita dificuldade de viver na chamada mudança. Lemos como preparação o texto de Eclesiastes e que, em essência, o que Deus nos diz em todo esse texto que está em Eclesiastes, no capítulo 3, é que, na verdade, tudo se transforma, tudo se modifica, nada permanece estático. As mudanças, elas fazem parte da vida humana. Essa linearidade, esse controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, é, por que não dizer, uma visão muito simples da vida e, por que não dizer também, uma visão um pouco infantil. Mas em todo esse capítulo, o que acho de grande importância e que aqui nos é revelado é que
além desse tempo de amar, tempo de viver, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, é que Deus colocou no homem a eternidade no coração. A eternidade no coração é o mecanismo, o recurso que precisamos usar enquanto cristãos, de justamente ir diminuindo, sanando, transformando essa ansiedade, essa precipitação que por vezes faz com que venhamos a, como diz Emmanuel, termos trabalhos que não são frutuosos, termos recapitulações, porque na verdade queremos fazer do nosso modo, da nossa maneira de ver. Então, um Eclesiastes diz que é um tempo para tudo, e só reconhecemos a alegria porque vivemos a dor. Só reconhecemos o dia porque passamos pela noite. Só reconhecemos o que ganhamos quando perdemos. Esse processo que faz parte do mundo em que vivemos, que é um mundo de transformação, de mudanças, compreender e colocar a eternidade no olhar, é isso que vai nos acalmar as ansiedades e as nossas precipitações. Precisamos cultivar um olhar de eternidade. E o olhar de eternidade é: tudo passa. E lembramos do nosso Chico, quando pediu a Emmanuel que buscasse a Maria, nossa mãe, algo que pudesse dar a ele essa renovação e esse conselho, porque passava por situações que nós não conseguimos imaginar, pelo tamanho da missão dele, o quanto que ele passou por desagrados. E Maria responde a Emmanuel para dizer a Chico: diga a ele que tudo passa, a tristeza passa, a pandemia passa, a alegria passa, mas em todas essas transformações não podemos nos esquecer que Deus colocou em cada ser humano esse olhar de eternidade. E esse olhar de eternidade é que nos dá tranquilidade, força, recurso para continuar a nossa trajetória espiritual, com mais serenidade, com mais equilíbrio, com menos ansiedade. Diz ele: a palavra do precursor, a palavra de João Batista, não visa anular ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Espírito de precisão é um espírito de mais objetividade. Somos de uma época de uma fé raciocinada, de uma fé que compreende, não uma fé que tem um Deus muito humano. Essa fé raciocinada visa que venhamos a raciocinar sobre o nosso próprio modo de ver, sobre nossas emoções, porque com as nossas emoções, com a nossa história espiritual, temos uma maneira de ver a vida e ver a Deus. Então precisamos pensar e raciocinar, para que não venhamos a entender ou compreender os ditames da vida, os desafios da vida, sob o nosso próprio olhar, mas buscar colocar esse olhar de eternidade. As realizações prematuras ocasionam grande desperdício de energia e atritos inúteis. Meus irmãos, quantas vezes poderíamos simplificar questões que às vezes até o que pensamos não está contra a vontade de Deus, nem está contra os princípios sublimes, mas a forma como agimos, ela não tem a objetividade, a clareza, a transparência, e ficamos por desperdiçar energia, tempo e por vezes nos cansando e cansando aqueles com a qual convivemos. Por isso que ele nos alerta que venhamos já não pedir mais do que já nos foi dado. Diz Emmanuel, nos ciclos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Então hoje, 2020, pensemos nas perguntas que Emmanuel nos faz e faz a cada um de nós. Primeira pergunta de Emmanuel: quantos pedem
novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantas vezes pedimos, e enquanto espíritas nessa religião, quantas vezes saímos em busca de mensagens e, na verdade, temos muito mais material, já temos muita coisa a compreender e não conseguimos cumprir ainda o básico? Segunda pergunta dele: quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprindo ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Quantas vezes saímos, hoje as redes sociais nos dão a possibilidade de voz, e saímos a falar ou nas redes sociais, ou no ambiente de trabalho, ou junto a conhecidos, proclamando os comportamentos, dizendo que é certo, que é errado, e não conseguimos cuidar ainda de nosso espaço primeiro, que é o âmbito familiar. Queremos mudar o mundo, mas não queremos nos modificar. E nossa primeira oficina de transformação é, sem sombra de dúvida, o lar. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. Um dever inalienável ninguém pode nos tirar. Ninguém pode fazer por mim o que me cabe como dever. Então, quantas vezes queremos e pedimos e suplicamos, aqui diz, revelações, emoções e novidades. Revelações do mundo espiritual, emoções porque, apesar desse mundo tão rápido, ágil, tão veloz, e que hoje a pandemia nos fez parar e adentrarmos as nossas casas para nos depararmos com nós mesmos e com aqueles com quem convivemos, queremos e sempre reclamamos de que a vida está um tédio, de que nada acontece de novidade na minha vida, eu preciso de uma grande emoção para me sentir bem, preciso de um fato extraordinário até para fazer uma caridade, espero recursos espirituais ou materiais para que a gente possa fazer algo. Então diz ele, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis. Nós temos participação no mundo. Influenciamos e somos influenciados. Continua Emmanuel dizendo, o programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo na condição de encarnado ou desencarnada é lei soberana. Esse programa individual, para que venhamos a melhor compreender, é preciso o que já se falava, filósofos gregos, o conhece-te a ti mesmo, para que possamos caminhar nesse aprimoramento de si mesmo. E para esse aprimoramento, precisamos fazer uma pergunta: quais são as nossas motivações? Como conseguimos e como vemos esse contato conosco, com o nosso eu, com a nossa alma, com a nossa identidade? Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras sem lhes aderir intimamente. Esse conhecimento de si mesmo é esse autodiscernimento que precisa ser construído, esse autoconhecimento, esse autocuidado. E esse autocuidado é a busca pela saúde mental, a saúde do corpo, uma saúde do corpo não nos ditames da mídia, porque é a ditadura da estética, a ditadura da beleza, e isso é impossível de ser acompanhado e é, por que não dizer, destruidor. Então esse conhece a ti mesmo, ele estará muito ligado ao que nos motiva a vida. Diz o Antigo Testamento que fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
sermos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos pensar que somos a representatividade de Deus. Isto quer dizer que os nossos atos podem levar as pessoas a identificar: esse é Deus. E é Jesus ainda que diz para a gente, que nos constrange, sobretudo nesse tempo: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Nesses tempos de pandemia, confiar em Deus, superar os medos, superar o fantasma de um vírus. Não queremos dizer que devemos nos jogar de precipícios, mas tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Irmã Dulce o fez, nosso Chico o fez. Quantas vezes foi aconselhado a não sair para o trabalho espiritual, que ai de nós se não fosse essa renúncia sobre-humana, inimaginável para nós seres, por que não dizer mortais. Os desafios físicos que o nosso Chico sofreu, os desafios que uma irmã Dulce. Então, tive fome e me deste de comer, é esse exercício de cuidar de si. Porque a caridade, somos mais necessitados do que o outro. Porque tudo passa. E as oportunidades de mudança, de renovação, de transformação espiritual, nós não a podemos desperdiçar. O olhar de eternidade que o Eclesiastes nos chama e que Deus nos deu, esse olhar de eternidade, que tudo se modifica, tudo se transforma, que nós não temos o domínio das situações, das pessoas e das coisas. Tudo passa. E quando eu era adolescente, o fundador da Escola de Jesus Cristo, o seu Clóvis, ele falava muito de um pensamento de Santa Teresa d'Ávila, se eu não estou enganada. Tudo passa, só o amor de Deus permanece. Só o amor de Deus. Essa representação, fomos criados à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, precisamos nos tornar representatividade de Deus. Precisamos nos fazer instrumentos de Deus, porque aí estamos na lei de Deus, ajustados à lei de Deus. Um justo é aquele que se ajusta à lei de Deus. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. O serviço é isso. Trabalhar para a nossa própria transformação. E João Batista, aquele que foi razão de toda a nossa conversa de hoje, João Batista foi esse corajoso, uma voz que clamava no deserto, uma voz que conclamava para que viéssemos a nos arrepender. E ser cristão nesses tempos é ser um bom ser humano. Isso ouvi de irmã Ila. E parece-nos que ser um bom ser humano não define ser cristão, porque um cristão não é alguém que se veste de maneira diferente, que fala um idioma diferente, que vive num mundo à parte ou numa cidade à parte. Ser cristão, disse irmã Ila, é ser um bom ser humano. E essa ser humano é se carregar de humanidade. E se carregar de humanidade é ter
empatia, sensibilidade, caridade, solidariedade, compaixão, misericórdia, que quer dizer coração com os míseros, com os sofredores. Guardemos essa mensagem de nosso João Batista. Não peçais mais do que vos está ordenado. Precisamos modificar a nossa forma de entender. E através do serviço que devemos executar, segundo Emmanuel, do melhor modo. Buscando cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro parâmetro de amor, aquele que a maioria de nós ainda está construindo. Porque amar a si mesmo não é egolatria, não é egoísmo, mas lemos nas obras de Emmanuel que é preciso confiar em si mesmo para favorecer a interferência espiritual. Amar a si mesmo é desafiador porque precisamos aprender a escolher, inclusive a nos contrariar, a nos tornar humildes, porque à medida em que aprendermos a nos amar, amaremos o outro de forma mais próxima do amor divino, até chegar a esse amor sublime que o Cristo disse: amai-vos como eu vos amei. E esse versículo, essa grande revelação, ele disse para os discípulos. O primeiro ele disse para todos nós. Precisamos aprender a executar do melhor modo cada responsabilidade que acolhemos, aquela que nos é imposta e outras tantas que podemos escolher. Porque a nossa identidade enquanto cristão será essa, a de sermos um ser humano bom, melhor consigo mesmo, para que sejamos melhores com o outro. E não nos conformar com o mundo. Isso Paulo já nos falava em Romanos. Mas ele dizia que é preciso que venhamos a renovar o nosso entendimento. Que Deus nos abençoe para essa transformação, para que venhamos a executar bem cada coisa que nos cabe. Não precisamos abraçar tantas responsabilidades, porque podemos deixar muitas delas ruins e não executarmos bem. Mas precisamos inserir gradativamente maior carga de transformação, de renovação do nosso entendimento. Por isso que o Espiritismo fala: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, espíritas, instruí-vos. Lamentavelmente, nós espíritas estamos nos detendo no segundo. Mas o primeiro é: amai-vos. E para amarmos o próximo, precisamos aprender a amar a nós mesmos. E 3 recursos podemos usar: a oração, o trabalho e essas meditações em torno do Evangelho, para que venhamos a mudar o nosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Meus irmãos, como oração, escolhi uma oração da nossa Maria Dolores, que creio fala muito bem do que conversamos nessa hora, que está no livro Antologia da Espiritualidade.
E o título que Maria Dolores dá a essa mensagem é Oração Íntima. Que possamos senti-la e nesse momento da pandemia, que tenhamos essa certeza de que uma das grandes lições que Deus está buscando fazer e transformar a humanidade é que precisamos desse autoconhecimento, esse autodiscernimento, esse autocuidado. Que façamos essa oração de Maria Dolores com muita fé, com o silêncio de nossa alma, para que possamos acompanhá-la e vivenciá-la em nosso coração. Senhor, Tu que me destes paz e consolo à vida, não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendestes em mim a luz do entendimento, na fé com que alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedestes o verbo edificante que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar ou de ferir alguém. Tu que me desvendastes o sublime valor da provação que a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferistes o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à eterna lei do amor, em tudo quanto eu queira sem que o queiras, não me aproves, Senhor. Em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos a permissão, Senhor, para encerrarmos nossa meditação desta tarde, suplicando ainda, Senhor, que a serene e que nosso mundo, nosso planeta Terra, esse mundo nosso, possa acolher as lições necessárias para a transformação de cada um de nós e, consequentemente, Senhor, a transformação da Terra. Que assim seja, Senhor.